edificados através da tua palavra. Meu Deus, eu apresento ao Senhor nesta manhã as nossas vidas e que o Senhor, de modo especial, o Senhor possa trabalhar sobre as nossas vidas. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, naquilo que nós precisamos ser moldados, que a tua palavra, Pai, possa penetrar os nossos corações, Senhor, nos trazendo mudança. Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas que nesta manhã estão aqui, aqueles que através da live participaram da escola bíblica. Senhor, abre a mente, o entendimento também. Meu Deus, que tudo aquilo que vier nos distrair nesta manhã, o Senhor venha repreender, que nós possamos, Senhor, estar com a nossa mente e nosso coração aplicado em tua presença, em tua palavra para aprender do Senhor neste domingo, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e louvamos ao teu nome, Pai. Amém. Amém? Vamos agora, Senhor, com o 107, porque essas irmãs que me ajudam, irmãos, em nome de Jesus. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
Santa Paz.
4. O textuário diz o seguinte, está escrito em Neemias no capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eita, A glória. verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Oh, glória. Leitura bíblica em classe está escrita em Esdras, no capítulo 4, versículo 9, versículo 7, versículo 9, versículo 11 ao 13, versículo 15, 16, do 21 ao 14. Todos os irmãos têm revista? 11 é 24, não? Hã? Do 21 ao 24. Eu vou ler os números ímpares dos irmãos e os números pares, tá? Aliás, vamos passar naquele responsivo. Aqui não está em ordem, nós vamos fazer naquele responsivo. Amém? Amém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua síria. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaritas e afazitas, tabelistas e afazitas, arquevitas, babilônios, sunamitas, deavitas, elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens daqui do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de Egito vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa a reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e ao impediram a força de braço e com violência. 24, todos. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém. Oremos. Vamos agora, Deus. Soberano Deus, engrandecemos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Pedindo ao Senhor que continue, ó Deus querido, com a tua mão sobre nossas vidas. Abre, Senhor, nesta manhã o nosso entendimento, ó Deus querido, para que melhor possamos, Senhor, absorver a tua palavra, entender, ó Pai de Deus, ensina-nos mediante a tua palavra, abençoe as nossas vidas com as tuas mãos, ó Pai, que a graça do teu Espírito, ó Deus, se manifeste nesta manhã em nossas vidas, que nossas vidas sejam alcançadas e edificadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
hoje, irmãos, a lição de número 4. E se os irmãos quiserem se aproximar mais, irmãos, fica a critério dos irmãos. Chegar mais para frente aqui, tá? Fica por opção. Apesar, irmãos, de hoje nós vamos falar acerca da oposição que os judeus eles enfrentaram sobre a reconstrução do templo da casa do Senhor, tá? Isso é diferente da oposição que Neemias sofreu quando ele estava reedificando os muros e as portas da cidade de Jerusalém, conforme Neemias capítulo 3. Hoje nós vamos falar acerca da oposição. Os inimigos não mudaram, irmãos. Os inimigos continuaram sendo os mesmos. Mas mesmo assim, eles enfrentaram a oposição enquanto eles reedificavam o templo, a casa de Deus. Vamos, observa comigo a introdução, irmãos, nessa lição, nos diz o seguinte: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Na semana passada nós falamos, irmãos, acerca da reconstrução do altar. Hoje, irmãos, nós vamos falar acerca da reconstrução do templo e da oposição que os judeus eles enfrentavam ou enfrentaram enquanto eles reconstruíam o templo, a casa do Senhor. E é importante, irmãos, nós ressaltarmos que quando a primeira leva de judeus, aproximadamente 42 mil judeus, voltaram da Babilônia para Jerusalém para reedificar, irmãos, primeiro o altar, reconstruir o altar que estava caído. Depois de ter feito isso, irmãos, o culto, a adoração, os sacrifícios que eram oferecidos dia após dia, estavam sendo oferecidos normalmente. O culto já havia sido restabelecido. A adoração a Deus já havia sido restabelecida. Só que faltava a reconstrução do templo, da casa de Deus. E é isso que nós vamos tratar na lição de hoje. A disposição dos judeus em reconstruir a casa de Deus. Observemos que quando esses mais de 42 mil judeus voltam sob a liderança de Zorobabel para Jerusalém, eles voltam dispostos, depois de ser despertado tanto o espírito de Ciro, conforme nós estudamos na lição passada, como também o espírito dos sacerdotes, levitas e de todos os judeus, os quais voltaram, irmãos, para Jerusalém, para a reconstrução do altar, que estava em ruínas, e do templo, da casa do Senhor. E é muito importante nós frisarmos, irmãos, que se o templo está em ruínas, tudo está em ruínas. Se o altar está em ruínas, tudo está em ruínas. Eles poderiam até, irmãos, estar cercados pelos inimigos, os muros estão caídos, fendidos, as portas de Jerusalém estavam queimadas, e quem vai reconstruir, irmãos, não é Zorobabel, é Neemias. Quem vai reconstruir os muros e quem vai reconstruir as portas que haviam sido queimadas por Nabucodonosor é Neemias e não Zorobabel. Mas a primeira coisa que Deus faz, irmãos, é levantar um líder, Zorobabel, um chefe, para liderar a primeira leva de judeus que voltou para Jerusalém, para reedificar primeiro o altar, depois o templo. Primeira coisa que eles deveriam fazer, irmãos, é voltar o culto e a adoração ao Senhor. A primeira coisa, a primazia, irmãos, a prioridade dos judeus que voltaram do cativeiro era restabelecer o culto e a adoração ao Senhor. É por isso que Deus levanta primeiro Zorobabel com quase 42 mil, ou mais de 42 mil judeus que voltaram na primeira leva do cativeiro para reconstruir o altar. Nesse tempo, o altar já havia sido reconstruído, conforme nós estudamos na lição passada. Agora o trabalho
dos judeus era a reconstrução do templo da casa do Senhor, que também havia sido destruída. Vocês se lembram, irmãos, que no ano em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou também os utensílios do templo da casa do Senhor. Eles também tiveram que transportar, irmãos, os utensílios do templo da casa do Senhor que haviam sido levados para a Babilônia. E tudo isso, irmãos, fez parte da reconstrução, da reedificação da casa de Deus, que havia sido destruída por Nabucodonosor. O primeiro tópico: os alicerces do templo são lançados. Quem pode ler essa primeira parte para mim, por favor? Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Quem abre para mim a Bíblia, por favor, em Esdras capítulo 3, versículo de número 7. Alguém abre em Esdras 3:7, Esdras 3:7. E alguém abre, por favor, em Esdras 1:6. Pode. 1:6. 3:7. Tá, lê 3:7, alguém depois lê para mim o 1:6 de Esdras. Pode ler. Pergunta assim: deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artifício, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que ele tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Amém. 1:6, quem pode ler? Obrigado, Luciana. 1:6. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Se os irmãos prestaram atenção nos dois textos que nós lemos, nós vamos ver que quando os judeus, quando Ciro libera, despertado pelo Senhor, os judeus para voltar para Jerusalém, além de Deus libertar o povo depois de 70 anos de cativeiro, Deus também dá ao povo recursos para a reconstrução do templo. Deus concede, meus irmãos, aos judeus os recursos, e Ele usa os povos que viviam aos derredores para dar recursos para os judeus reconstruir o templo. Apesar da libertação, depois de 70 anos de cativeiro, irmãos, depois de 70 anos, irmãos, cativos, quando eles estão voltando para Jerusalém, sob o decreto de Ciro, irmãos, rei da Pérsia, sobre o decreto dele, eles voltam com recursos para reconstruir o templo. Porque além de Deus dar a liberdade para os judeus, ele também dá, irmãos, os recursos para eles fazerem a obra de Deus. Deus, irmãos, dá a capacitação, a condição para os judeus fazerem a obra de Deus. Deus dá, irmãos, o seu favor para os judeus fazerem a obra dele. Nós contamos com o favor de Deus, irmãos. Deus concede a nós recursos quando nós nos colocamos à disposição de fazer a obra dele. Quando nós, irmãos, estamos dispostos a fazer a obra de Deus, quando nós nos colocamos à disposição, irmãos, nós nos apresentamos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. O Senhor nos dá os recursos, irmãos. O Senhor nos dá os recursos. Os judeus não precisavam ficar preocupados com os recursos, não, porque Deus já havia providenciado os materiais para a reconstrução do templo. Deus já havia, irmãos, proporcionado a eles os recursos necessários para a reconstrução do templo. Eles só precisavam trabalhar, irmãos, só precisavam trabalhar, mais nada. Deus já havia dado tudo o que eles precisavam, eles só precisavam estar dispostos
a fazer a obra de Deus. Qual que é o problema hoje, irmãos? Trazendo para aplicação prática para os nossos dias. Deus continua dando recursos, irmãos, para nós. O problema é que nós não estamos nos colocando à disposição de Deus para fazer a sua obra. O problema, irmãos, é que a nossa geração é de cristão preguiçoso. E sabe qual que é o problema disso, irmãos? Jesus nos ensina algo muito interessante. Os cansados, ele diz: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado. Os preguiçosos não, os preguiçosos ele diz: vai ter com a formiga. Os preguiçosos vai ter com a formiga. Quem está cansado e sobrecarregado, vem ter com Jesus. Essa é a diferença, tá bom? Então quem é preguiçoso vai ter com a formiga. Quem está cansado e sobrecarregado vai ter com Jesus. É diferente, tá? Então é muito importante nós nos colocarmos à disposição, irmãos, para fazer a obra de Deus. Nós não podemos negligenciar essa realidade de que a obra de Deus ela é grande e extensa. Os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. E são poucos, irmãos, os que se colocam à disposição para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. Quem pode ler o primeiro subtópico do primeiro tópico, por favor? Como olha? O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Me ajuda aí, irmãos. Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13. Lê para mim, por favor. Esdras 3, 12 e 13. Pode ler. 12 e 13. Porém, um dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Quando os alicerces do templo, da casa do Senhor, são lançados, irmãos, a reação e a atitude dos judeus era de extrema alegria. O barulho foi tão grande, irmãos, de choro, de alegria do povo judeu, que ninguém discernia a diferença entre o barulho da alegria com o barulho do choro dos mais velhos. Sabe por que os mais velhos estavam chorando, irmãos, os mais idosos? Porque eles viram o primeiro templo. Eles viram, irmãos, eles presenciaram o primeiro templo. Agora eles estavam vendo o templo do Senhor sendo reedificado novamente, depois de haver sido destruído por Nabucodonosor. E eles choram, eles se derramam. E o barulho foi muito grande, irmãos. E a alegria, e o júbilo, e o gozo dos judeus foi enorme. E tem gente, irmãos, que não entende porque nós pentecostais fazemos tanto barulho. Os judeus, irmãos, eles eram barulhentos. Eles expressavam a sua alegria, o seu louvor. Eles expressavam a adoração com alegria a Deus. Quando, irmãos, os alicerces do templo foram lançados, o grito, a alegria, o cântico dos levitas, do povo, era tão alto e tão grande que dava para ouvir longe. De longe, irmãos, os outros povos e as outras nações ouviam o barulho, irmãos, dos judeus. E eles perceberam, obviamente, que o templo de Deus estava sendo reedificado. Um dos motivos pelo quais nós podemos, irmãos, entender o motivo da oposição, um dos motivos da oposição, mas, irmãos, a reação é impressionante, porque são 70 anos longe da casa de Deus, são 70 anos sem cultuar no templo, 70 anos. Quando os alicerces são lançados, o povo está em júbilo, está em alegria. O barulho era muito alto, irmãos.
Os mais idosos estavam em lágrimas, chorando, porque o reino de Deus, a obra de Deus estava avançando. Porque a obra de Deus havia sido iniciada, porque tinham judeus, homens dispostos a fazer aquela obra. E eles se jubilavam, se alegravam, congregando, irmãos, reunidos com júbilo e alegria ao Senhor. Nós precisamos fazer a obra de Deus com alegria, irmãos, com disposição. Nós achamos um fardo tão grande a obra do Senhor. O trabalho, irmãos, ele é árduo, é grande, é extenso. Mas como foi nos dias de Neemias, irmãos, nós lemos aqui, o coração do povo se inclinava para o trabalho. O coração do povo se inclinava a trabalhar. O que nos falta é um coração inclinado ao trabalho, um coração disposto ao trabalho, à labuta, um coração disposto, irmãos, a fazer a obra de Deus com alegria, com glória, com disposição. Então, irmãos, não tem problema em fazer barulho não, tá? Independentemente se os vizinhos lá fora se incomodem. Olha o culto dos judeus, irmãos. O barulho ouviu-se de longe, o texto leu. De longe se ouviu, as outras nações ouviam o barulho dos judeus jubilosos, alegres. Então não somos apenas nós pentecostais que fazemos barulho não, tá? Quem pode ler, por favor, o segundo subtópico? A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Peraí, só aí. Vale a pena um primeiro comentário acerca deste texto, irmãos. Como os irmãos bem sabem e conhecem, nós estudamos, para que tudo aquilo estivesse acontecendo em Jerusalém, e esse presente que os judeus haviam recebido, de sair do cativeiro e voltar para Jerusalém, preste atenção, foi porque Deus despertou o mundo, despertou o Ciro, e despertou os judeus. Mas um segundo ponto importante, irmãos, que nós podemos relembrar acerca de algo que aconteceu em 1910. Nós, pentecostais, devemos conhecer isso. Os irmãos conhecem ou sabem o que aconteceu em 1910, entre 1910 e 1911? Hã? A Ashley sabe, pode falar, Ashley. Você sabe o que aconteceu? Sabe? É isso aí que você está pensando. É algo importante para nós, assembleianos e pentecostais, você sabe. Foi o reavivamento na Rua Azul. Ainda não. Sabe? Não? Eu fiquei voando agora. Foi entre 1910 e 1911, irmãos, quando os missionários Daniel Berg e Dunavini chegaram em Belém do Pará. Foi nesse ano que os missionários chegando no Brasil, pousando em Belém do Pará, que começou, irmãos, eles, através deles, esses dois missionários, o movimento pentecostal no Brasil. É claro que naqueles tempos, irmãos, as igrejas que haviam aqui no Brasil eram batista, luterana, presbiteriana, não havia Assembleia de Deus ainda. Então, foram através destes dois missionários suecos que iniciou-se o movimento pentecostal no Brasil. A primeira mulher batizada com o Espírito Santo, irmãos, ela congregava numa igreja batista, e o nome dela era Celina Albuquerque.
tá? Eles começaram a se reunir. Gunnar Berg, Daniel Berg, Gunnar Ving, começaram a se reunir em sua casa em reuniões de oração. E uma irmã chamada e conhecida por Celina Albuquerque recebeu o batismo com o Espírito Santo aqui no Brasil. Tá? Foi a primeira mulher aqui no Brasil a receber o batismo com o Espírito Santo. Em 1910, aproximadamente 1910, 1911, quando começou. E preste atenção, irmãos, quando os missionários começaram a se reunir em casa, nas suas casas, nessas reuniões de oração, e eles pregavam, irmãos, a qualidade dos dons espirituais, porque batistas e presbiterianos não acreditam na evidência dos dons espirituais na atualidade. Eles não acreditam na atualidade dos dons do batismo do Espírito Santo evidenciado como falar em outras línguas. Eles não acreditam. E o que aconteceu, irmãos, com os missionários e com aquele grupo de irmãos que estavam frequentando essas reuniões de oração, é que eles foram expulsos da Igreja Batista. Iniciou-se assim, então, a congregação da Igreja Assembleia de Deus. Os irmãos começaram a se reunir e a mensagem, a pregação era a evidenciação dos dons espirituais atuais, porque os batistas não acreditam na atualidade dos dons espirituais, e também o batismo com o Espírito Santo, irmãos, evidenciado com o falar em outras línguas. Amém? Então, foi isso que aconteceu em 1910, 1911 aproximadamente. Foi um ano em que os missionários suecos chegaram no Brasil. Certo? Quem pode ler aí a letra desse segundo ponto? Lê a letra A para mim, por favor. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Salientar é colocar em evidência, tá? Ele quer mostrar que Jesus quer edificar a sua igreja. Agora, preste atenção, irmãos. Em Mateus capítulo 16, conforme o texto de referência na nossa lição, o apóstolo Pedro ele faz uma declaração para Cristo muito interessante. Nós conhecemos bem, irmãos, quando Pedro diz que Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. A resposta de Jesus para o apóstolo é que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele vai fazer o que, Regis? Sobre esta pedra, edificar a sua igreja. Qual que é a pedra que a igreja está edificada? Pedro? Jesus. Jesus, irmãos, então, é a pedra que a igreja está edificada. Não é Pedro, é Cristo. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Só que Jesus insiste em dizer, irmãos, que a igreja que está edificada sobre essa pedra, que é a declaração de Pedro, não Pedro, que é o Cristo, Filho do Deus vivo, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, que está edificada sobre a rocha, sobre a pedra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória! Por isso, irmãos, que o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, e Ele faz conforme a sua palavra. A igreja que está sendo edificada, irmãos, porque nós estamos em obras, eu não posso olhar para a igreja de forma singular, como eu sendo sozinho a igreja de maneira nenhuma. Eu dizer que eu sou a igreja, irmãos, é a mesma coisa de um galho dizer que ele é a árvore. Não tem como. E não tem como ser igreja no singular, nós somos igreja no plural. Eu não sou igreja sozinho, nós somos igreja juntos. E essa igreja, irmãos, em conjunto, que ela está em obras.
Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, irmãos, e ele diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele está aperfeiçoando essa obra até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Até que Cristo retorne. Nós estamos em obras. Essa igreja está em obras, irmãos. Nós, irmãos, como edifício, cujo Senhor Jesus, irmãos, é a pedra que sustenta, que firma a igreja, está sendo edificada. Para que, irmãos, nós estamos sendo edificados? Por que, irmãos, nós estamos sendo edificados? Porque nós vamos nos apresentar a Ele, a Cristo no arrebatamento. E sabe qual que é a igreja que vai se apresentar a Cristo? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá o modelo dessa igreja. Ele diz que essa igreja que vai se apresentar a Jesus, ela é sem mácula, ela é sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante a essa. Ela é santa e irrepreensível. Esta é a igreja que irá se apresentar ao noivo. Esta é a noiva que irá se apresentar ao noivo. Esta é a igreja, irmãos, que irá se apresentar a Jesus. Uma igreja que hoje está em obras, sendo aperfeiçoada. E que no arrebatamento será glorificada, transformada. Aleluia! E estará e presenciará um encontro com o seu noivo, com Cristo Jesus. O Espírito Santo quer nos mostrar, irmãos, que é através da palavra de Deus que essa edificação ela acontece. É através da palavra de Deus, irmãos, que nós somos edificados. É através da palavra de Deus que a igreja está sendo edificada. Quando, irmãos, não há pregação, ensino, exposição da palavra, não há edificação. Não há. Quando não há devocional quanto às Escrituras, irmãos, não há edificação. É necessário o ensino, a disposição para a leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo nos leva a isso, irmãos. O Espírito Santo nos leva às Escrituras. Porque Ele quer edificar, irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Quem pode ler a letra B, por favor? Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Êxodo, capítulo 3, verso 5, Salmos 89, verso 7 e Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência, respeito. Por quê, irmãos? Porque nós somos morada de Deus. Olha, uma coisa muito importante, irmãos, que vale a pena a gente comentar. Nós estamos aqui numa escola bíblica dominical. Preste atenção. Nós não podemos, irmãos, limitar a reverência a Deus, a presença de Deus apenas essas quatro paredes. Mas o problema é que muitos de nós não estamos tendo reverência nem aqui dentro, nas nossas reuniões de culto. Antigamente, irmãos, quando se estava lendo a palavra de Deus, na leitura oficial, quem estava chegando não entrava para dentro. Porque a palavra estava sendo lida. Deus estava falando com a igreja através da sua palavra. Os irmãos que estavam chegando, eles não entravam, não. É claro que o obreiro tem uma função importante, porque se é novo convertido, ele tem que avisar. Ele tem que avisar para os irmãos que ainda não conhecem ou não sabem. Mas hoje, irmãos, acabou esse temor, esse respeito e essa reverência. Quando se está lendo a palavra de Deus, está havendo movimentação. É um entra e sai, um sai e entra. Na hora da leitura da palavra do Senhor. Mas não tinha isso não, irmãos. Mas o Espírito Santo quer gerar, irmãos, reverência no meu e no seu coração, para nós entendermos esses princípios. Quando, irmãos, nós estamos cultuando, nós temos que ter reverência ao Senhor. Só que hoje se mexe no celular, no culto,
como se estivesse em qualquer outro lugar, como se estivesse num circo, num parque de diversão. O problema, irmãos, é que hoje os crentes, quando estão em casa, não vai no banheiro, não vai beber água, mas quando chega na hora do culto, a vontade de ir no banheiro, a vontade de beber água é toda hora, entra e sai. Não tem temor e respeito, irmãos. Falta-nos reverência. Mas o Espírito Santo quer gerar reverência em mim e você. Ele quer nos ensinar nessa manhã que nós precisamos ter temor de Deus nos nossos corações, irmãos. Deus não se faz presente num lugar onde Ele não está sendo reverenciado. Num lugar onde Ele não está sendo respeitado. Só que eu não posso limitar, irmãos, apenas a esse lugar, as quatro paredes, a esta reunião, a reverência a Deus. Tem gente que lê a Bíblia assistindo televisão. Tem gente que lê a Bíblia e estuda a Bíblia comendo. Enquanto come, lê a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Eu vou ler a Bíblia comendo, assistindo televisão, irmãos. Primeiro come, irmão. Eu primeiro lê, depois come. Vai, mãe. Que foi isso, filho? Acontece não. Acontece não. Comendo, ler a Bíblia. Nós precisamos de reverência na presença de Deus, Jesus. Nós precisamos de uma reverência na presença de Deus. O Espírito Santo quer gerar isso nos nossos corações. Só para, irmãos, não ficar nas minhas palavras, quem pode ler Eclesiastes 5:1? E alguém lê, por favor, o Salmo 89, verso 7. Alguém leu o Salmo 89, verso 7 e alguém leu o Eclesiastes 5:1. 5:1, Eclesiastes 5:1. Observe o texto, irmãos. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazes mal. Salmo 89, 7. Deus deve ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o servem. Os demônios creem que estremecem. Nossa. C. Tem por favor. O Espírito Santo quer restaurar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus na terra. Deus tem um trabalho para cada servo, na grande obra da evangelização do mundo. O instrumento de Deus aqui na terra é a igreja, o seu povo, a sua noiva. E não tem essa, irmão, de que Deus tem um trabalho para todo mundo, irmão. É claro que Ele usa uns de uma forma, outros Ele usa de outra forma. Ele é a videira, nós somos os ramos, nenhum ramo é igual ao outro. Nós somos ramos diferentes uns dos outros. Mas o Senhor Ele tem um trabalho, uma obra para mim e para você. Só que o que o autor está enfatizando, irmãos, é acerca da obra da evangelização, da pregação do Evangelho. Claro que nós não limitamos essa obra a isso, porque desde catar um copo, limpar uma poltrona, seja o que for, na igreja, faz parte da obra de Deus. Limpar a frente da igreja, tudo isso faz parte. Viu, Mateus, tu falando aí, eu estava lendo, não sei se foi, em alguma coisa falando assim, que é para, até que você falou, se é para não tirar ou um copo alguma coisa,
Não é para tirar com cara feia murmurando não, que isso aí não agrada a Deus não, porque aqui Jesus, né? Até mesmo coisinha assim, a gente tirar murmurando, Deus, ele não se agrada. Fiquei assim, eita Jesus da glória. É verdade. Irmãos, você não falando assim, eu lembrei de um texto bíblico. O apóstolo Paulo, eu não lembro para quem estava escrevendo, irmãos, mas ele diz que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer, seja para quem for, como ao Senhor. 1 Coríntios 10:31. Quer comamos e quer bebamos, tudo, irmãos, seja feito para a glória de Deus. Tudo seja feito, irmãos. Então, se num ato de beber um copo d'água eu devo fazer para a glória de Deus, irmãos, quanto mais limpar a igreja. Porque isso faz parte também da obra de Deus. Cuidar do jardim. Eu não posso fazer isso como um peso. Eu não posso fazer isso como se fosse, meus irmãos, um peso sobre a minha vida. Murmurando e reclamando. É melhor que não faça do que fazer assim, irmãos. Só que nós precisamos entender, irmãos, isso. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas onde nós nos destacamos, onde nós aparecemos. Porque nós estamos preocupados com que o homem veja. Nós estamos preocupados, irmãos, com que o homem veja o nosso trabalho. Mas não nos esqueçamos, irmãos, que o que nós fazemos para Deus. Seja um favor com a pessoa lá fora, faça como ao Senhor, como a Deus. Porque isso é importante, irmãos. E o segundo ponto, Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. Você já parou para pensar, independentemente dos dias que nós estamos vivendo, o que nós poderíamos fazer para evangelizar na circunstância que nós estamos vivendo? O que nós podemos fazer, irmãos? Como eu posso contribuir diante da circunstância que nós estamos vivendo na obra da evangelização? Como eu posso contribuir? Precisamos pensar nisso, irmãos. Não é porque a circunstância que nós estamos vivendo nos dá algumas limitações, nos traz algumas limitações, que nós devemos, irmãos, recuar ou parar essa obra tão importante. Nós precisamos pensar, irmãos, planejar, ser estratégicos. Essas são atitudes de um líder, irmãos. Ele pensa, ele consulta o Senhor, ele busca estratégias para evangelizar. Seja mandando uma mensagem, seja fazendo uma visita, de alguma forma, nós precisamos pensar em alguma coisa para cumprirmos essa missão. Não é a circunstância que vai nos impedir. Se nós, irmãos, nos adequarmos a ela, nós vamos ficar parados. Mas se nós, irmãos, obedecermos o que a palavra nos ensina, na seara do Senhor, na obra de Deus, nós vamos cumprir a vontade do Senhor. É aquilo para o qual Ele nos chamou. Quem pode ler o segundo subtópico? Irmãos, tem alguma pergunta? Não? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Vamos continuar. O segundo tópico agora. Vamos acelerar, mas... Pode ler o segundo tópico. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor.
10 tribos do Reino do Norte é levada cativa. E depois, em 586, Nabucodonosor invade Jerusalém, levando os judeus cativos. O rei da Assíria transporta as 10 tribos do Reino do Norte para Jerusalém. É por isso, irmãos, que os judeus enfrentaram oposição quando eles voltaram. Por quê? Porque o rei da Síria, ao transportar, irmãos, as 10 tribos do Reino do Norte, que haviam se casado, irmãos, ou se casaram, se uniram com homens ou com mulheres de outras nações, fazendo assim um casamento misto, eles ficaram conhecidos como os samaritanos, como nós conhecemos. É a união de judeus com povos de outras nações. O rei da Síria transporta, irmãos, aquelas 10 tribos, aquele povo, o Reino do Norte, para Jerusalém. Eles povoam as cidades circunvizinhas. É por isso que os judeus enfrentaram a oposição. Então, irmãos, entre alguns judeus que restaram, alguns poucos que restaram, estava também, irmãos, nas regiões circunvizinhas, os samaritanos. Quem pode ler, por favor, o segundo subtópico? Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou para a obra. Alguém abre, por favor, a Bíblia em Esdras, capítulo 4, versículo 12 e 13, do versículo 21, de Esdras. 12 e 13 só. O rei vai ler o 4 e 21. Pode ler 12 e 13. Ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que, se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxas. E por causa disso, o rei terá muito prejuízo. Deu 4:21, Reis. 4 o quê? 4:21 de Esdras. Agora, pois, dai ordem para aqueles que homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Obrigado. Meus irmãos, quando os samaritanos perceberam que os judeus já estavam reconstruindo o templo, a casa do Senhor, eles se opuseram àquela obra. Eles se levantaram contra a obra do Senhor. Eles foram até o rei Artaxerxes para mandar parar a obra. E eles levaram-nos acusações mentirosas, conforme a irmã leu, acerca dos judeus. Eles não iam pagar tributo. E tantas outras acusações, irmãos, porque eles estavam se opondo. Os samaritanos, irmãos, literalmente se opuseram. Mas primeiro eles tentaram ajudar. Primeiro eles ofereceram ajuda. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os judeus recusaram a ajuda. Eles não aceitaram a ajuda. E essa nação, irmãos, dos samaritanos, esse povo, eles temiam a Deus. Eles reconheciam que havia o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. Só que mesmo assim, eles se dobravam a deuses estranhos, a outros deuses. E por conta disso, os judeus não aceitaram a ajuda deles. Eles não fizeram nenhuma aliança com os samaritanos.
nenhuma. Não tinha acordo, conversa para a reconstrução da obra de Deus. Eles constituíram levitas, pessoas que estavam com seu coração disposto ao trabalho para fazer a obra do Senhor. Mas eles não fizeram acordo com nações ímpias, com governos ímpios, para o avanço do reino de Deus, para fazer a obra de Deus. Eles contaram com o favor de Deus, Aleluia. com os recursos que o Senhor proporcionaria a cada um deles. E então, irmãos, por não aceitarem, os samaritanos se opõem a eles, se opuseram. Então eles levam uma carta até Artaxerxes, pedindo que a obra fosse parada. E conforme o Regis leu, em Esdras 4:21, a obra do templo foi paralisada. Foi parada. Quem pode ler, por favor, o terceiro tópico? Ainda tem mais um, mas tem que acelerar um pouquinho, senão eu vou passar aqui. Pode ler o terceiro tópico, porque essa lição vem com 5 tópicos. A maioria das lições são 5 tópicos. Pode ler, por favor, o terceiro. Como se explica a falta de resistência dos presos? O deveria ter ido ao rei da Pérsia para celebrar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do Nício, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Apesar da oposição, irmãos, me diz uma coisa: quem que foi que despertou o espírito de Ciro para que ele libertasse o povo judeu, ou para que ele permitisse os judeus a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo? Quem? Foi Deus que permitiu. Foi Deus quem usou Ciro. Foi Deus que decretou no céu que a obra deveria ser feita, que o trabalho deveria ser feito. Só que quando se levantou a oposição, irmãos, porque na obra de Deus nós vamos enfrentar a oposição, irmãos, nós precisamos entender essa realidade. Quando, irmãos, eles enfrentaram a oposição, sabe aqueles judeus que estavam alegres, gritando, quando os alicerces do templo foram lançados? Agora eles estavam sem reação, parados, paralisados. Sabe por quê? O que faltou, conforme nós vemos aqui na missão, para os judeus entenderem que aquela obra deveria ser concluída e não parada? Faltou eles entenderem, irmãos, que quem decretou que aquela obra fosse feita não foi Ciro, não foi o homem, foi Deus. Foi o próprio Deus, irmãos, quem ordenou e quem decretou que aquela obra deveria ser feita, que aquela obra deveria ser concluída. Mas quando a oposição se levantou, irmãos, contra eles, contra os judeus, eles pararam. Não quer dizer que Deus queria que eles parassem na obra. Foi eles mesmos, irmãos, que pararam. Deus não obriga ninguém a fazer nada, irmãos. Deus não obriga os judeus a continuarem. Deus não obriga. Só que ele já havia decretado que eles deveriam sair para reconstruir o templo. Só que com o decreto de um homem, o decreto de Artaxerxes, eles param a obra. Olha só o que diz, irmãos. Esdras, capítulo 4, e versículo 23. Eu vou ler para os irmãos para andar mais rápido. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém. Os inimigos do povo de Deus correm apressadamente para paralisar a obra de Deus. Olha só. E seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Versículo 24, mas preste atenção. Então cessou a obra da casa de Deus,
que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Os inimigos do povo de Deus correram apressadamente para paralisar a obra. E quando eles chegaram lá, irmãos, eles paralisaram a obra, impediram a força de braço e com violência. Vamos continuar só para nós entendermos mais um pouco sobre isso, irmãos. O 2, por favor. Preste atenção. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Olha o que eles deveriam ter feito, irmãos, em vez de parar. Pode ler. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá, cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora do perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois o anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. O que eles precisavam entender, irmãos? Que se Deus era por eles, quem seria contra eles? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Eles presenciaram, irmãos, o favor de Deus em muitos momentos. Eles tiveram experiências de livramentos de Deus, como foi nos dias, irmãos, do rei Ezequias, filho de Acás. O Senhor proporcionou um livramento, irmãos, aos judeus que não tinham condições de vencer Senaqueribe, rei da Síria, que já havia, irmãos, levado o reino do norte, irmãos, em cativeiro. Senaqueribe já havia levado, irmãos, o rei da Síria, o reino do norte em cativeiro. Agora ele queria fazer a mesma coisa com o reino do sul. Ele queria fazer a mesma coisa com os judeus. Ele queria fazer a mesma coisa com Jerusalém. Mas o que Ezequias faz? Ele ora a Deus. Ele recorre ao Senhor. E Deus, irmãos, envia um anjo. Porque Senaqueribe estava desafiando o povo de Deus e o Deus do povo. Ele estava desafiando, irmãos, o povo de Deus e o Deus do povo. Sabe quem que é o inimigo de Deus, irmãos? Sabe quem que é inimigo para Deus? Aqueles que se opõem ao seu povo, ao povo dele. Quem deve temer, irmãos, não somos nós que temos Deus ao nosso favor. Nós não devemos temer os nossos inimigos. É eles quem deve temer. O povo, a igreja de Deus. Não somos nós que devemos ter medo do diabo, irmãos. É ele que deve ter medo do povo de Deus. Porque o Deus, irmãos, do povo é maior que o inimigo do povo. O nosso Deus a quem nós servimos, irmãos, é maior do que todos os nossos inimigos. Aí sabe o que Deus faz, irmãos? Ele manda um anjo, ele envia um anjo que feriu 185.000 soldados da Síria, de Senaqueribe. Só que Senaqueribe foge, irmãos. Ele pensou que ele ia escapar. Só que uma coisa é o homem se esconder da presença do homem. Outra coisa é ele tentar se esconder da presença de Deus, algo que é impossível. Ele estava no templo do seu Deus, Nisroch, melhor dizendo. Nisroch era o Deus de Senaqueribe. Quando 2 de seus filhos adentraram na casa do Deus de Senaqueribe e mataram a Senaqueribe. De Deus não se escarnece, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. O homem pode até fugir da presença do homem, mas da presença de Deus
pensamento, nem em presença, nada. Todas as coisas estão claras, nuas e patentes diante do Deus Todo-Poderoso. Lê, por favor, a letra B. Nos dias do rei de Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Ver o texto em o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo para a resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Segundo ponto e exemplo, irmão, foram os dias do rei Josafá. Os amonitas e os moabitas se opuseram aos judeus. Só que quando eles se levantaram contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus, o Senhor já estava preparando o livramento para o seu povo. Sabe o que aconteceu, irmãos, com esses dois povos? Antes disso, Deus, irmãos, disse para Josafá: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Eu vou pelejar por vocês. Porque eles não se opuseram apenas contra vocês, eles se opuseram contra mim. Os inimigos que se opõem contra o povo de Deus se opõem contra o próprio Deus. Isso é um problema muito grave nisso. Uma coisa é nós termos Deus ao nosso favor, uma coisa é outra totalmente diferente, é ter Deus contra nós. E o que aconteceu é que eles lutaram entre si, morreram, foram destruídos. E os judeus não precisaram nem lutar, irmãos, nem guerrear, porque naquela peleja Deus pelejou por eles. Deus confundiu os moabitas, Deus confundiu os amonitas. E eles lutaram entre si e se destruíram. Sabe o que os judeus presenciaram? A única coisa que eles presenciaram foram os cadáveres no chão, derrotados, os inimigos do povo de Deus. A única coisa que eles tiveram, irmãos, que fazer, o único esforço que eles tiveram, irmãos, sabe qual foi? Foi de pegar o ouro, foi de pegar a prata e levar para Jerusalém. O único esforço. 3 dias carregando ouro e prata. 3 dias, irmãos. Quando acabou, sabe o que eles fizeram? Com júbilo e alegria. Fizeram festa, adoração, glorificando ao Deus que livrara o povo dele da destruição. É isso que eles precisavam, é isso, irmãos, que esses judeus aqui precisavam entender. Que esse mesmo Deus que livrou a Ezequias, o rei Ezequias no seu reinado, o rei Josafá no seu reinado, era esse mesmo Deus que poderia ajudar e favorecê-lo no momento de oposição. Nós temos esses exemplos, irmãos, nós precisamos trazer isso para aplicação prática para as nossas vidas. Nós temos esses tantos exemplos, irmãos, do favor de Deus sobre o seu povo. E por que nós recuamos, irmãos, quando o assunto é a obra de Deus? Por que nós recuamos quando há oposição? Seja de quem for, irmãos. Seja do governo que for. Seja quem for, irmãos. Nós não podemos parar, recuar na obra de Deus. Olhemos, irmãos, para esses tantos exemplos do favor de Deus para com o seu povo. Quando foi que Deus desamparou o seu povo? Quando foi que Deus deixou o seu remanescente, que teme o seu nome, que o reverencia? Deus não desamparou o povo dele enquanto eles estavam dispostos a servir e cumprir a vontade dele. Deus não desamparou o povo de Deus, o povo dele. Dê o terceiro, por favor. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força, quando as suas próprias
desarmado diante do inimigo. Zacarias, Ageu e Malaquias são profetas pós-exílio. Tá? Quando isso acontece, irmãos, a obra para. Sabe o que Deus faz? Ele levanta Zacarias. E a profecia que Zacarias estava profetizando a Senaquerib, ou melhor dizendo isso, a Zorobabel, está em Zacarias 4:6. Deus está dizendo: não por força, nem por violência, Zorobabel, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Senhor levanta, irmãos, o profeta Zacarias, como ele levantou também Ageu, Malaquias, que foram profetas pós-exílio, para anunciar que a obra não deveria ser parada, irmãos. Nós vamos ver daqui a pouco que os judeus, sabe o que eles fizeram, irmãos? Quando eles pararam a obra de Deus, eles estavam preocupados, irmãos, não mais com a obra de Deus, que eles tanto estavam alegres ao lançar os alicerces, a começar com o seu templo, estavam nas suas próprias casas, preocupados com a decoração das suas próprias casas. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, para finalizar já. Aí Deus está dizendo através de Zacarias: não por força, Zorobabel, não por violência, pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus, irmãos, quem concede direção e graça para o cumprimento da obra de Deus. É o Espírito de Deus, irmãos, quem concede direção a mim e a você a cumprir a vontade de Deus. Dê, por favor, a letra B. Quem pode ler? Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em pura consciência. Por favor, Zacarias 3:3. Quem pode? Zacarias 3:3. Olha só, irmãos, como estava o sumo sacerdote Josué. Sabe o que isso? Vamos falar de novo. Por favor, Zacarias 3:3. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do homem. Obrigado. Essa visão de Zacarias, irmãos, sabe o que ele vê? O sumo sacerdote Josué com as vestes manchadas. A interpretação, irmão, dessa visão, sabe o que representava as vestes sujas? Não era só, irmãos, o sumo sacerdote Josué, não era o povo. As vestes que precisavam, irmãos, serem embranquecidas era do povo. Tanto que Deus, irmãos, em Zacarias capítulo 3, nessa profecia de Zacarias, ele promete limpar, restaurar, reanimar o povo dele, os judeus. Deus promete, irmãos. Apesar das vestes do sumo sacerdote, o líder, estarem manchadas, irmãos, Deus, segundo a sua misericórdia e a sua graça, ele limparia as vestes e o povo seria restaurado novamente. O povo de Deus seria restaurado novamente, irmãos. É tão importante, irmãos, nós entendermos isso. Sabe por quê? Se o líder, o sumo sacerdote, aquele que ensinava a lei, aquele que oferecia o sacrifício, estava com as suas vestes manchadas, ele não tinha condição, irmãos, de buscar a Deus, de exercer a sua função, de representar o povo diante de Deus. Ele não tinha condições, irmãos. Ele estava com as vestes dele manchadas.
quando nós estamos com as nossas vestes manchadas, irmãos, nós não temos forças para se apresentar diante de Deus dos céus. Quando as vestes ficam manchadas e estão manchadas, irmãos, não há forças para se apresentar diante do Deus dos céus. Não há forças nem para orar por si próprio, quanto mais pelo povo. Josué não tinha forças para orar. Josué não tinha força para exercer o ministério que Deus confiara a ele, por causa das vestes manchadas. Isso é perigoso, irmãos. Pode ler o quinto para a gente finalizar. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? Sabe aquele povo, irmãos, que nós falamos no início da nossa lição, que estava alegre quando os fundamentos do templo foram lançados? Quando os inimigos se levantam, quando a obra para e se entristece, eles não buscam solução. Isso acontece hoje, irmãos. Tem gente que não pode ver uma oposição que já quer parar, desistir. Tem gente que não pode ver uma coisinha sair do rumo dele, do que ele pensou e imaginou. Não pode ver uma barreira na frente, uma dificuldade no caminho que já quer parar. Aí sabe aqueles judeus que estavam alegres? Eles estão tristes. Aqueles judeus entusiasmados tinham acabado de sair do cativeiro, iniciado a reconstrução do templo. Sabe aquele entusiasmo? Ele acaba, aquela alegria acabou. Eles não entendiam que Deus estava com eles, mas eles não entendiam também, irmãos, que diante de oposições e dificuldades que nós enfrentamos na obra de Deus, ela não deve parar, irmãos. O inimigo pode acabar com a obra de Deus, irmãos? Sim ou não? Pode? O diabo pode acabar com a obra de Deus? Não, né? Ele tenta parar, irmãos. Ele vai tentar parar, irmãos. Foi isso que os inimigos, irmãos, dos judeus fizeram. Pararam a obra. Porque os judeus não estavam capacitados para lidar com a oposição. Nós temos, irmãos, ciência de que nós vamos enfrentar a oposição na obra de Deus. Melhor, eu e você estamos dispostos e cientes de que nós vamos, durante a nossa caminhada, e enquanto nós estivermos dispostos a fazer a obra de Deus, nós vamos enfrentar essas oposições. Como lutar? Como enfrentar as oposições na obra de Deus? O que fazer? Glória a Deus. O que fazer diante das dificuldades? O que fazer diante das oposições? O que fazer quando você se dispõe a fazer a obra de Deus e alguém se opõe? E alguém vem desanimar, entristecer, desmotivar, parar a melhor solução, a melhor saída? Nós vamos refletir, irmãos. Segundo, pode ler aqui, pode ler. Alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. Pode continuar aí, por favor, O rapidinho. gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para prender Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. O povo que estava, o povo judeu agora, irmãos, estava entristecido. E os samaritanos que se opuseram e conseguiram parar a obra, estavam alegres. Preste atenção, irmãos. Sabe qual que é a alegria do inimigo?
o meu e o seu desânimo, a minha e a sua tristeza, a minha felicidade. Sabe o que estava alimentando a alegria dos samaritanos? A tristeza dos judeus. Sabe o que estava alimentando, irmãos? Sabe o que fazia com que os samaritanos, irmãos, estivessem alegres? O fato da obra de Deus ter parado. Então não pare. Não pare. Mas a alegria do ímpio, ela dura pouco, irmãos. Ela não dura muito, não. A alegria do ímpio é de curto prazo. Os motivos são insanos, fracos, baratos, insignificantes. Você acha que não tem gente querendo que a igreja feche nesses dias, dizendo por aí que o motivo do alastramento do vírus e as reuniões nas congregações da igreja? Tem gente se opondo, irmãos. Tem gente se opondo à igreja, à obra de Deus. Talvez o diabo tenha pensado que ele conseguiria que a igreja fechasse. Só que o problema, irmãos, é que tem uma igreja aberta em cada casa, aonde tem uma família, um crente que serve a Deus. Tem uma igreja. A obra de Deus não para, não fecha, não acaba. Ela não vai parar. Independente da oposição, as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Independentemente dos inimigos que se levantam, as legiões de demônios que se levantam contra a obra de Deus, ela não vai parar, porque as portas do inferno prevalecem contra a igreja de Deus. Aleluia. Para a gente finalizar, pode ler. Desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas, passado um tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Aí veio 2. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu 9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Os judeus que estavam desanimados, irmãos, agora, com o passar do tempo, eles se acomodaram. Deus levanta quem? O Luciano. Os judeus se acomodaram, conforme nós lemos em lição. Deus levanta um profeta, que a senhora estava estudando sobre eles. Como é a pergunta? Eu estou olhando aqui. Os judeus se acomodaram com o passar do tempo, depois que a obra foi parada. Deus levantou um profeta, a senhora estava estudando sobre ele esses dias. Foi Ageu. Por quê, irmãos? Porque os judeus abandonaram a casa de Deus. Eles estavam preocupados agora com a sua própria casa. Eles se acomodaram em casa. Infelizmente, essa lição aqui, irmãos, nós não vamos falar da continuidade da reconstrução, da construção do templo. Na próxima lição, isso vai acontecer. Nessa nós vamos parar com ela paralisada. Tá? Até aqui, irmãos. Parou. Judeus tristes, desanimados e agora acomodados. Casa.
não se preocupavam mais e a casa de Deus estava vazia, parada. A reconstrução parada. Semana que vem nós vamos falar da continuidade. Glória a Deus. Tá? O comentarista deixou. Hoje a lição vai acabar parada. O comentarista deixou curiosidade. É para ficar curioso para na próxima. Não é diferente de hoje, não. É a situação que se encontra, né? Infelizmente. O povo tudo em casa, É verdade. tudo no conforto da sua casa, achando que estão protegidos do coronavírus. Mal entende que é os dedos do Senhor. Só pega quem Deus quer. Adianta? Só pega quem Deus quer. Se Deus quiser que eu pegue, não adianta. Pode correr para onde for. Ele vem pelo lado. Se é o templo do Senhor, não tem lugar mais protegido que debaixo das mãos do Senhor. O inimigo não é. E o povo está fazendo igual os judeus, em vez de recorrer a Deus. Estão justamente. Estão se unindo com o inimigo. O que o inimigo quer parar. É verdade. E o povo está se unindo com o inimigo. Estão alegrando o inimigo. Se o nosso desânimo alegra o adversário, nós precisamos parar de alegrar. Né? Deixar o povo para trás o desânimo. E é justamente o que ele está colocando agora. Cadê o resto dos crentes? Estou ouvindo aí. Semana que vem nós vamos continuar, irmãos. Semana que vem Chama até no final a conclusão. Mas é o processo, né? É o processo. Não, é só na última lição, né? Não adianta querer. ainda tem os muros com Neemias, as 12 portas. Mas é aí que você percebe que não é assim, gente. Não é assim. Exatamente, eleva tudo. Não é. A reconstrução não é uma coisa, eu vou reconstruir. Não é assim. Tem todo o processo. Só que E nós todo o somos processo é necessário. imediatista, né? Nós queremos todos na mesma hora, esse é o problema. Mas aí é onde está. Às vezes, se a gente já pula os processos, não há reconstrução. Né? Então, necessário é cada ponto, cada parte do processo. Não adianta querer parar e muito menos dar o passo maior que a perna. Você deve cada passo, um passo de cada vez. Pode fazer? Amém? Tudo bem até aqui então, irmãos? Estuda a lição para semana que vem. Tá, quando o Zorobabel recomeça, vamos deixar para outra semana, tá? Quando ele recomeça. Por enquanto está parado. A casa de Deus está vazia. Deus está alertando o povo que está acomodado em casa. Mas serve o que para nós hoje, essa parte? Justamente para nós meditarmos, porque às vezes a gente pensa que só alguém está parado. Não, às vezes a nossa vida, de uma forma ou de outra, está nessa situação também. Então serve para a nossa meditação, para nós meditarmos justamente sobre isso. Vamos lá então para o questionário. Como é que vai fazer? Vai fazer por classe? Quem souber responder. Quem pode começar assim, você não pode responder duas vezes, né? Na pergunta. Então vamos lá, irmãos. A É respeito quando tinha de respondido. a construção do templo enfrentou oposição, responda. Primeira pergunta. Quem souber, levanta a mão. Podem falar tudo ao mesmo tempo. Como foi feito o lançamento dos alicerces do templo? Com uma solenidade. Com o quê? Uma solenidade? Muito bem. Já não pode responder a próxima, tá? Segunda pergunta, irmãos. De que forma podemos considerar a reedificação do templo? De que forma? Quem sabe? Eu Pode responder. não sei mais ou menos, mas voltaram a adorar a Deus. Hã? Voltaram a adorar e adorar ao Senhor. Considerar ele não tem nem lição, irmãos. É avivamento, né? Tá certo. Como um resultado do reavivamento que moveu o coração do Senhor. Terceiro, que povo vizinho a Israel é Síria? Que povo vizinho a Israel tentou frustrar a construção do templo? Ai, é igual ao dedo. Por que os judeus deveriam procurar o rei da Pérsia? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar A construção para ser desarmados. do templo.
terceiro, por que os judeus deveriam ter recorrido a Deus? Porque eu acho que era Deus, né, que dava a instrução para eles. O vídeo não respondeu, então assim que ninguém podia responder. Os irmãos que já responderam, Só duvido. eu vi que é uma. Sabe o que é responder? Eu só aprendo. Então, eu vou repetir a pergunta, Vitor. Por que os judeus deveriam ter recorrido a Deus? Foda, eu tô dormindo. O que você acha aqui? O motivo pelo qual eles deveriam recorrer a Deus quando a obra parou? Uma fé tão insinuosa. Você não sabe essa, não? Pode falar o que você, Mas vai o que você pensa, o que tem. O que você acha que eles deveriam ter recorrido ao Senhor diante da paralisação da obra? Quem que decretou e liberou e até usou Ciro para que os judeus voltassem para Jerusalém? Quem estava com os judeus durante aquele processo? É por isso que eles deveriam ter recorrido ao Senhor. Porque Deus estava com eles. Amém? Cada nós vamos ter que Essa daqui eu vou dar um estevia nela, viu? Amém, irmão? Você pode dar os pés? Como eu falo aqui, é o comentarista. Foi bem interessante porque ele deixou uma lição com continuidade e conclusão uma vez lá no final. Então, vamos por fase, né? Melhor fazer por fase, que chega logo no final e depois deixa algum tijolinho aí por fora, né? Vai pensando lá na frente, tá? Melhor ir devagar, tá? Os irmãos estudam a lição, irmãos, em casa, certo? É bom a gente estudar a lição em casa, chegar aqui, a gente ajuda do professor, a gente tem uma visão mais ampla em relação à questão também. Se tiver algum comentário, traga também. Amém? Amém. Lembrando que hoje, de 7h30, nós teremos culto da juventude, tá? Os jovens estão claros. Daqui a pouco eu chego no ensaio. Sejam presentes também. Amém? Vamos fazer esta oração? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigada pelo conteúdo que o Senhor tem ensinado nesta manhã. Obrigada, Jesus, que nós venhamos, Senhor Deus, aprender e aplicar, Jesus. Aliás, que nós venhamos aplicar aqui, como nós já temos aprendido nesta manhã, Senhor, que quando houver oposições, que nós possamos olhar para o Senhor e avançar, Senhor Deus, passar por cima delas. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas que estão aqui, abençoa logo mais o culto à noite, abençoa os irmãos que fizeram parte assistiram através da live. Senhor, ser conosco, abençoe o nosso dia, que a tua presença de modo especial venha ser marcante nas nossas vidas, meu Deus. Nós assim te louvamos, exaltamos e agradecemos ao Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja, não só hoje, mas para